Olá, tudo bem com você? Que bom você estar comigo de novo aqui no Doutorcast falando sobre temas importantes. Que bom estar com você de novo e hoje com uma pessoa extremamente importante na minha vida. Eu estou aqui para entrevistar a Juliana Carolina de Carvalho Lopes, mas anteriormente conhecida como Juliana Carolina Lopes de Carvalho. Ela é minha irmã e ela é do Conselho Tutelar em São José dos Campos. Conta aí, que história é essa de nome diferente? Trocou o Lopes por Carvalho e o Carvalho por Lopes? Como é que é? É porque eu casei com um Lopes, então eu só precisei inverter, né? Entendi. Então o nome dela trocou aí. E a Juliana, ela trabalha hoje no Conselho Tutelar em São José dos Campos. E a gente tem falado um pouco em alguns temas aqui do nosso Doutorcast sobre a adoção. E tem um olhar talvez um pouco diferente, que é o olhar do Conselho Tutelar. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, Ju, também Dudu, né? Por que Dudu, né? Eu chamo ela de Dudu, mas ninguém sabe até hoje. Tem alguma explicação do porquê que a gente chama você de Dudu? Não é Eduarda? Não, ninguém nunca descobriu. Então, a Juliana, ela fez psicoterapia, teologia e orientação familiar sistêmica, o que lhe traz aí um conhecimento técnico e vivencial com crianças, jovens e também no acompanhamento de famílias. Ela também atuou como voluntária em ações e projetos permitindo um olhar mais sensível e humano a questões sociais. Atua hoje como na função de conselheira tutelar de São José dos Campos, atendendo crianças e adolescentes nas hipóteses em que seus direitos estejam sendo violados, e seja por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. E por falta, omissão ou abuso também por meio dos pais ou responsáveis legais, ou ainda nos casos, em caso de ato infracional. E no conselho ela atende e aconselha os pais ou responsáveis por essas crianças e adolescentes, e a partir do atendimento aplica as medidas de proteção previstas, aí, inclusive pelo ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, evitando ao máximo afastá-los da convivência familiar, que é uma coisa importante, mas não aventando então a possibilidade deles serem encaminhados, inclusive, para adoção. E para falar sobre tudo isso, eu acabei convidando ela. E agradeço pela sua presença, tá bom? Muito obrigado. Sem muitas formalidades, tá bom? A gente só vai bater um papo sobre esse assunto e a visão que você tem no conselho. Tá certo. A gente, na verdade, né, eu e o Elton, a gente já bate papo na mesa, nos domingos em casa, e hoje é um prazer estar aqui, né? Mas a gente nunca tá falando tanto sobre o conselho tutelar, Isso. Cada um nas suas demandas, mas como a pauta é adoção, eu queria exatamente conversar um pouquinho com você. Hoje a gente sabe sobre a demora, por muitas vezes estabelecida para realizar uma adoção. E as crianças que hoje são acompanhadas pelo Conselho Tutelar, geralmente elas não são abrangidas geralmente para adoção, mas em algum momento isso pode acontecer, não é? Pode. Na verdade, muitas pessoas têm essa dúvida. Eles perguntam, inclusive, por que às vezes os abrigos, né, tem muitas crianças, estão cheios, mas elas nunca são adotadas. Então, são dúvidas que a sociedade tem, que sempre vem aqui, né, no meu WhatsApp, né, o pessoal perguntando, o pessoal da igreja sempre querendo saber também. E são coisas importantes que precisam ser diferenciadas, né? O que é o abrigamento e o que é a criança que está em vista de adoção. Por quê? Porque as crianças que recebem medidas de proteção, nem sempre elas estão no processo de adoção. A medida de proteção, ela pode ser provisória e, em todos os casos, nós fazemos uma análise muito grande para que ela não perca o convívio familiar e comunitário. Então, é muito importante entender que a criança que vai para o abrigo, muitas vezes, ela não está ali disponível para adoção. Ela está no momento de proteção
para que nós possamos conseguir trabalhar com essas famílias e trazer um retorno viável de convívio familiar. É grande a quantidade de crianças que estão nesses locais de abrigo e de proteção por estarem vivenciando um problema ou um problema familiar nesse momento, precisaram de ser afastados dos seus pais? Olha, eu não julgo ser grande, porque varia, inclusive, de tempos em tempos. Porque nós trabalhamos mediante o direito de convívio familiar. O direito ao convívio familiar, ele não abrange só o pai e a mãe, ele também abrange a família extensa. Então, os colaterais, que são os avós, os tios, eles também participam dessa abrangência da lei. Então, quando nós temos uma criança, por exemplo, em risco, uma criança que está em uma situação delicada, na qual a gente precisa aplicar uma medida de proteção, a primeira coisa que nós procuramos é um colateral. Então, quando não tem condições de estar com o genitor ou a genitora, a gente procura o colateral. O colateral conseguindo permanecer com essa criança até que nós possamos estar trabalhando as melhores condições, né, com essa família, a criança não vai para o abrigo. Então, a criança só vai para lá no momento em que ela está em grande risco e sem colateral que possa assumir. Qual a porcentagem aproximada de casos ligados à necessidade do afastamento, inclusive encaminhados para familiares, para os colaterais, igual você está falando, em virtude de crianças que fazem parte de uma família de usuários de droga, por exemplo? É muito comum a retirada da criança desse convívio em virtude do descontrole e descompasso com o uso de drogas? Isso é o mais comum? É muito comum. Então, nós temos assim, não somente os genitores que fazem uso constante, inclusive às vezes sem condições, deixam as crianças sozinhas em casa para fazer uso, ou levam, né, no caso, para os locais inapropriados, como biqueiras, bares, né? Então, essa criança ela precisa dessa medida de proteção. Mas, em geral, essa criança ela tem um colateral que discorda desse procedimento, que está apto ao cuidado. Então, a gente sempre vai à busca dessas famílias. O que acontece muito é que, às vezes, o familiar ele se recusa a ficar com a criança para não entrar em conflito com um genitor ou uma genitora que se descontrola, que vai na portão, que causa, né, mais conflitos. Então, neste caso aí, a gente precisa fazer o abrigamento. Outra coisa que a gente tem notado na sociedade é um aumento de casos de perdas de emprego e de possibilidades financeiras. E, em virtude disso, o que antes eu não via em São José dos Campos, a gente começa a notar crianças nos sinais tentando vender algum tipo de produto, sejam balas, chocolates, paçocas. E a gente fica um pouco preocupado sobre essa nova linha que está acontecendo. É lógico que crianças não devem trabalhar, mas como é que é a visão do conselho hoje diante de uma criança, por exemplo, que é submetida a esse tipo de trabalho a princípio, né? De venda em sinais, se colocando às vezes em risco, né? E elas são menores, muitas delas menores de 15 anos. Uhum. Bom, fazendo um link de trabalho infantil e adoção, eu quero deixar bem claro para todos que escutam que pobreza não é fator para perda de poder familiar. Então, quando uma família ela se encontra numa situação de pobreza, ela não está prestes a perder esse filho. Na verdade, quando nós encontramos uma família como essa, enquanto Estado, nós temos a obrigação de acolher essa família e ajudá-lo a sair dessa situação. Então, quando nós encontramos na pandemia esse número crescente de crianças, começou-se inclusive um novo trabalho na cidade de São José dos Campos, que é um trabalho especializado do PET,
que é uma abordagem que identifica as crianças que estão nessa situação, identificando mesmo nome, quem são os pais e tudo mais, e passam essas informações ao conselho para que nós possamos trabalhar com essas famílias. E uma situação muito interessante que nós percebemos é que, no início da pandemia, algumas crianças realmente, pessoas foram para as ruas vender paçoquinha, vender bala de goma e tudo mais. Mas, com o tempo, esse número de crianças e adolescentes foi aumentando muito e nós fomos percebendo que um grande número, mas grande número, dessas crianças que estavam fazendo a venda não estavam fazendo para ajudar as suas famílias. Criou-se uma cultura de venda entre eles também para a sua própria subsistência, comprar tênis, comer lanche. E assim... É quase que um empreendedor? É um pequeno empreendedor, exatamente. E assim, por incrível que pareça, nós chegamos a conhecer crianças que tiravam assim, um valor substancial. Valores que eu não tiro diariamente trabalhando 8 horas por dia. Então, elas realmente, o fato da sociedade não compreender que o Estado tem por obrigação trabalhar com essas famílias e trabalha com essas famílias, né? E a sociedade acaba sendo um fator que perpetua com o trabalho infantil quando dá dinheiro, quando estimula e quando aquece, né, esse mercado. Entendi. Então, assim, é importante a gente falar que isso não é o que define a perda da guarda de uma criança. Então, fala para mim, o que traz, então, o risco, como é que é o trâmite para que uma pessoa acabe tendo a perda da guarda desse filho? Quem são os casos, em quais casos isso acontece? Sim, são casos gravíssimos. São casos, a perda da guarda, a perda do poder familiar, né, que nós chamamos, é quando a criança ela está em risco, é quando existe uma tentativa do sistema de garantia de direito de ajudar essa família sem sucesso algum, né? Ou quando a criança ela é submetida a situações extremas. Então, aí sim, nós pedimos a destituição de poder familiar. Mas isso é um processo, isso daí tem uma avaliação social, psicossocial, passa pelo judiciário para que aconteça. Então, mas qual é a tramitação? Então, por exemplo, vamos falar de um caso de uma criança que esteja vivenciando o uso de drogas na família, uma família sem rendas, colocando ou o risco de simplesmente pelo uso das drogas. Esse caso geralmente acaba tendo uma denúncia junto ao Conselho Tutelar, certo? Certo. Então vamos fazer essa hipótese, né, de uma família que é família de usuários crônicos, né? É oferecido para esses pais, por exemplo, o tratamento. Na verdade é oferecido, mas é quase que obrigatório para que ele permaneça com os filhos, ele permanecer também no tratamento. Então, o tratamento e o acompanhamento sistemático de alguns órgãos, como, por exemplo, o próprio CREAS, que é um órgão de assistência social, que trabalha com violações de direitos de alta complexidade, é necessário para que essa família continue com as crianças. Em alguns casos, nós até fazemos o abrigamento dessa criança para que os genitores sejam internados em clínica de recuperação, por exemplo. Então, provisoriamente, os genitores vão ser internados por 6 meses para um tratamento. Essa criança ela vai para o abrigo, nós cuidamos da criança quando os genitores saem do tratamento. Acontece a reaproximação e, então, a integração da criança, caso eles consigam permanecer bem, garantindo os direitos da criança. Então, somos um sistema que apoia a família sempre, muito antes de acontecer qualquer tipo de punição. Tá. E então, essa criança tendo a possibilidade de permanência na família, tudo a princípio está resolvido. Não havendo essa possibilidade, ou seja, não houve uma readequação de comportamento,
o uso de drogas reincidente, a pessoa sai da internação e volta a usar, coloca novamente a criança em risco, quando chega ao ponto de ser determinado, opa, então daqui não vai, desse mato não sai coelho, nós vamos ter que ocorrer o afastamento Sim. definitivo. Por exemplo, quando o sistema, quando nós temos então uma rede muito integrada que trabalha com essa garantia de direitos, né? Então nós temos a UPA, os hospitais, as delegacias, conselho, CRAS, CREAS, uma porção de órgãos que trabalham de formas diferentes, né? Escola, e que remetem, por exemplo, ao próprio conselho relatórios dos atendimentos que são feitos a essas famílias. Se eles estão frequentando, se está tudo bem, o que eles estão enxergando. Através de toda essa análise social, quando nós percebemos que tudo já foi feito, a negligência reincidente. É reincidente, é crônica, não se consegue, então aí sim a possibilidade de nós pedirmos ao Ministério Público a perda de poder familiar. Quem faz a comunicação ao Ministério Público é o Conselho. O Conselho Tutelar. Agora, o casos, por exemplo, você está falando do uso de álcool e drogas, que é uma situação realmente crônica, né, na sociedade hoje, mas nós temos casos, por exemplo, complicadíssimos também de abuso sexual. Abuso em que, por exemplo, um familiar abusa e o outro é omisso. Então, com quem, no final das contas, é o protetor desta criança dentro desta casa? Às vezes, ninguém. Esse caso desencadeia mais do que o contato com o usuário de droga. Isso é mais desencadeante ainda do afastamento precoce, porque uma criança que está sob um risco como esse, do abuso sexual, por exemplo, ela é rapidamente afastada. Como é que é isso? Então, casos, por exemplo, de abuso sexual, violência doméstica grave, como espancamento, ou violência psicológicas gravíssimas, nesses casos, que são casos que a gente chama de casos de alta complexidade, precisa fazer o afastamento, mas nem sempre o afastamento do lar. O afastamento da situação de risco. Então, vamos dizer que o abusador, sei lá, era o padrasto, né? Se ele saindo do lar e sendo afastado do convívio com essa família, com essa criança, nós vamos trabalhar em cima dessa família. Agora, e quando a genitora se recusa ao afastamento? Então, aí sim, a gente tem que procurar um colateral que receba uma guarda provisória ou o próprio abrigamento da criança. E se essa mãe não aceitar que essa criança vá para uma guarda provisória de um parente, de um colateral? Ela não tem escolha, porque ela precisa agir em primeiro lugar como protetora dessa criança. A criança ela precisa de uma voz de proteção. Se os genitores não conseguem manter essa voz de proteção, o conselho é acionado como nessa tutela, né? nessa voz. Então, nós é que fazemos a medida de proteção. Não havendo colateral, vai para onde a criança? Para abrigo? Abrigo. E havendo colateral, vai para a família colateral. E essa família, existem outras possibilidades. Essa família pode ou não dar conta ou ter condições de tocar a vida ali. Isso, acontece da família, por exemplo, devolver, entendeu? Falar, olha, eu não consigo, não deu certo. Porque vou trazer um caso sem nomes aqui, né? De uma família de pessoas usuárias, caso complexo, 6 crianças, 3 crianças, 3 adolescentes. Quem é o colateral que hoje tem condições de alimentar 6 bocas? De assumir 6 camas, de colocar em sua casa mais 6 pessoas. Então, muitas vezes a gente precisa subdividir isso, né? 3 fica com uma tia, 3 fica com outra, né? O avô, a avó assumem e tal, mas muitas vezes a gente não consegue, né? Então, na verdade, é mais fácil nós conseguirmos os colaterais
trabalhando essa questão do afeto dos colaterais do que exatamente o abrigamento, tá? O abrigamento é sempre o último caso. Mas aí, quando nós estamos falando de adoção, né? Sim, acontece de sempre nós estarmos fazendo abrigamentos, mas para entender que essas crianças que estão sendo abrigadas, elas estão num processo de reestruturação familiar. Então, são raras as crianças que vão para lá e que vão para, por exemplo, o sistema de adoção. E lembrando que, em geral, as pessoas elas querem bebezinhos ou criancinhas pequenas, né? Mas quando a gente vê uma coisa que acontece muito no Brasil, que é a adoção à brasileira, que é aquela adoção que não gera papel, documento, e isso é muito comum aqui no país e tem sido combatido, inclusive. Mas a gente também sabe que muitos colaterais acabam por definir, tá bom, se for para eu assumir, eu só assumo se for de verdade, porque esse negócio de ficar eu cuidando aqui e depois ter interferência do pai ou da mãe que é usuário de droga vai ser um problema. Existe essa situação onde o familiar fala, tá bom, se é para eu cuidar, eu cuido, mas ela tem que vir para mim de papel passado, porque se acontece dessa forma, ela tem total autoridade sobre a criança e sobre as definições da vida da criança. Sim. É isso que acontece? Sim. O mais comum é o colateral querer assumir 100% do cuidado daquela criança? Na verdade, eu nem digo que é mais comum, é de fato isso que acontece. Por quê? Nós não podemos deixar a criança sob os cuidados de um familiar, por exemplo, sem uma documentação legal que dê suporte a isso. A não ser que seja uma questão de... Mas isso é temporário, a princípio. Mas, em definitivo, os pais, às vezes, abrem mão da criança e falam, tá bom, a tia resolveu assumir essa criança em definitivo. Que papel é passado para essa tia? É de adoção integral ou ela continua no nome uma guarda provisória que nós chamamos, tá? Então, assim, o judiciário, ele pode, a partir, né, de toda essa leitura psicossocial da família, dar uma guarda provisória a esse colateral. O que a guarda provisória é? Na verdade, a guarda provisória, você tem todos os direitos e deveres de um guardião, não tendo... Então, a interferência de nenhum dos genitores sobre qualquer situação. Então, o genitor ele não pode ir lá na porta querer levar ou interferir na educação, em como que está alimentando. Não pode. O guardião, então, ele assume esse papel materno, paterno, mas como guardião, não como genitores. É diferente da adoção. Então, os colaterais, geralmente, eles pegam essa guarda provisória para que eles tenham, inclusive, condições de arcar com os direitos, por exemplo, da criança à saúde, à educação, porque sem a guarda, você não consegue, por exemplo, fazer a matrícula na escola. Nem fazer um convênio, nem uma nada. Internação. Então, vamos lá, a criança sofreu um acidente, ela entra no hospital, existe a obrigatoriedade do atendimento àquela criança, mas ela não sai. Porque ela precisa do seu guardião. Então, a criança não vai ser entregue a qualquer pessoa. Então, por isso que quando é aplicada uma medida de proteção na qual precisa ser entregue a um colateral de uma forma um pouco mais estendida, né, há necessidade da solicitação da guarda. Entendi. Então, são situações diferentes. A gente não está falando uma guarda... a princípio temporária, pode acabar se tornando definitiva, mas não é uma adoção. Não é adoção. Guarda, você cumpre com os seus deveres, né, civis com aquela criança. Não, mas, por exemplo, ela a criança continua nominalmente... não recebe o seu nome, não é sua herdeira. Então, assim, são situações completamente diferentes. Existe alguma situação onde, vamos lá, não são pais que morreram, ou pai e mãe que morreu, aquela criança foi afastada e aí ela é
entregue, então, não havendo condição do cuidado deles, ele sai para adoção com o registro passando ao nome da família que vai adotar? Olha, geralmente quando é familiar, eles não solicitam adoção, somente a guarda. Até porque a criança, ela sabe... Mas e se não tiver um familiar que assuma? E se for um terceiro? Essa criança está no abrigo. E daí ela não tem condição nenhuma de voltar para os pais, que eles continuam enfiados na droga ou estão presos, por exemplo, trancafiados, por exemplo, em presídio, e eles não têm condição de tocar a vida com essa criança. Essa criança, existe a possibilidade de ir para adoção? Olha, Se não há um familiar. Tá, vamos lá. A criança, ela nunca, ou não posso dizer que nunca, né? Mas é raríssimos os casos, né? Praticamente nunca é entregue a terceiros, tá? E existe uma lei que garante o convívio familiar, inclusive com pais presos, tá? Então, assim, a criança tem o direito à visita, tem direito a convívio com os genitores, inclusive se eles estiverem presos. Então, estando em colateral ou estando, por exemplo, no abrigo, ela vai visitar, entendeu? Ela tem essa noção de quem é meu pai, quem é minha mãe. Por quê? Porque um dia, pago a pena, essa família pode ser reestruturada. Quando que essa criança vai para adoção? É quando realmente acontece o processo de destituição familiar. Ou, por exemplo... E quando isso acontece? Então, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Quando tem uma situação irreversível, tá? Uma situação de negligência extrema, violência extrema, alguma coisa que é irreversível, não consegue ser trabalhada. Aconteceu já, por exemplo, algumas vezes, né? De famílias que vão lá e querem entregar as crianças. Não quero mais esse filho, não quero, né? Então, é feito todo um trabalho, inclusive psicológico, com essa genitora. Por quê? Está em depressão? O que está acontecendo? Né? Existe um problema, uma situação financeira da qual está insustentável? O que há? Então, acontece um trabalho como esse. Mas, de repente, existem algumas pessoas que a gente olha e fala assim, uau, terceira, quarta vez, não dá jeito, então a gente solicita a perda de poder familiar. Também existem casos muito comuns, Elton, da gente buscar o bebê na maternidade, ao nascer. Mas porque a mãe já expôs desde o começo que não queria a gestação, mas manteve, não abortou e manteve a gestação até o final. Mas Isso, mantém a gestação até o final, não deseja aquela criança. Este caso, a criança vai imediatamente para o abrigo e anteriormente já é comunicado à vara da infância, né, e a criança entra na fila de adoção. Também acontecem casos, por exemplo, insustentáveis, da genitora, por exemplo, ter abstinência, né, logo após o parto, sair para usar um crack, amamentar a criança que entra em convulsão. Então, esses casos... a gente precisa rapidamente afastar, por exemplo, o bebê desse convívio crítico para que ele não venha a óbito, né? Por exemplo, a genitora usar uma pedra de crack e logo em seguida amamentar ou acontecer uma situação de risco. Pode ter rebaixamento da criança e morte por insuficiência respiratória. Inclusive bebezinhos, né, de pessoas usuárias que, ao nascerem, elas entram em abstinência. Elas apresentam abstinência. Porque usavam durante a gestação. Usavam durante a gestação. Então, tem perda cognitiva, deficiências múltiplas, né? Tem muitas coisas. E essas crianças, geralmente, elas precisam ser afastadas logo de início. Agora, a pergunta esses filhos, né? Essas crianças, filhas do crack, vamos dizer assim, muitas vezes elas vêm com alguma comorbidade, alguma situação, né? Tudo bem para você adotar uma criança dessa? Então, aí que está a grande questão. Então, nós temos assim uma quantidade grande de crianças abrigadas, nem todas elas estão disponíveis para adoção. Algumas estão. As crianças que lá estão, muitas vezes têm uma idade já avançadas. Ou são grupos de irmãos.
elas se encaixam no perfil que você fez no cadastro? Os bebezinhos que estão lá, né? Você tem que entender que muitas vezes esse bebezinho tem uma situaçãozinha, uma coisinha ou outra devido à própria negligência. Eles muitas vezes estão lá devido a grandes negligências, né? E aí, tudo bem para você? Está no cadastro de escolha, né? Porque você preenche também uma fichinha daquilo que você quer, né? Então, geralmente, a criança branca sem deficiência até, né, 2 anos de idade. Mas, ok, e aí, o Brasil inteiro querendo esse perfil. Então, por isso que nós vemos assim uma demanda gigante, uma fila de espera grande. E o que a gente, em outras conversas, em outros, inclusive você pode acompanhar em outro podcast que a gente fez anteriormente, uma das conversas é que a demora por adoção geralmente tem muito a ver com as imposições do perfil almejado por essa família, o perfil da criança. E quando não existe esse perfil pré-determinado, onde o pai e a mãe aceitam como ela vier, então a adoção geralmente costuma acontecer de maneira mais rápida, não é isso? Sim, isso mesmo. Então, assim, existem crianças lindas, cheias de potencial, mas que estão numa idade na qual são poucas as pessoas que preenchem esse perfil, né? Ou crianças, por exemplo, que vêm com um irmãozinho, uma irmãzinha, e que são poucas as pessoas que gostariam de assumir essa responsabilidade, não só afetiva, mas financeira. As crianças que estão, por exemplo, no abrigo ou que estão aguardando a adoção, o Conselho Tutelar acompanha? Mais ou menos, porque o Conselho Tutelar ele é um órgão que requisita serviços. Então, quando nós entendemos que há uma violação de direito ou uma suspeita de violação de direitos, nós vamos fazer requisição de serviços públicos, né? Seja na área de saúde, educação ou numa área de proteção. Então, vamos falar sobre vulnerabilidade social, falta de grana, né? Essa dificuldade toda. Ou um conflito familiar. Então, nós vamos chamar a assistência social de média e baixa complexidade, que é o CRAS, que vai fazer o acompanhamento sistemático dessa família e prestar relatório ao conselho. Então, nós fazemos o acompanhamento desses órgãos que são requisitados. Então, Entende? se não há uma denúncia, se não há e a criança está em uma condição de aguardo, por exemplo, existem crianças que estão aguardando a adoção, que estão na casa dos bebês. Se não há nenhuma denúncia, ela está sendo atendida pelo órgão, né, um órgão público, que seja, e não há necessidade da intervenção do Conselho Tutelar. Não, porque a partir do momento em que essa criança, por exemplo, ela vai para o abrigo, nós chamamos isso de sistema de garantias de direito, né? Então, são vários órgãos que trabalham dentro da garantia desse direito. O abrigo, ele tem total autonomia como uma família de cuidar dessa criança de forma integral, buscar colaterais e conversar diretamente, por exemplo, com o conselho, com a vara da infância, sobre situações que eles acharem pertinentes. Então, essa comunicação, ela acontece o tempo inteiro com a gente, né? De situações, de dúvidas, de esclarecimentos, ou diretamente com o juiz. Essa criança, nesse momento em que ela está no abrigo, ela está realmente protegida, abrigada ali, e recebendo o respaldo de todo o sistema de garantias. E agora falando um pouquinho sobre via final. Uma criança, então, passa por todo o trâmite de adoção, ela recebe a possibilidade de ser adotada, ela geralmente, depois de encontrado a família, né, e vice-versa, que a possa acolher, ela passa por um curto período de tempo junto, e ali, depois disso, já ela receberá provavelmente um novo registro.
existe, aí por curiosidade mesmo, né? Existe casos de crianças adotadas onde o conselho tutelar precisou foi acionado. Isso é comum acontecer ou é muito raro? Olha, Pergunta difícil, hein? é difícil até porque de forma que nós não podemos expor um caso. Então, estou pensando em palavras para falar, mas realmente acontece. É raro, mas acontece. Já aconteceu comigo mesmo, pessoalmente, de 2 vezes, de ter que trabalhar uma violação de direitos dentro de uma família adotiva. Então isso pode acontecer também. É porque às vezes a gente pensa, nossa, foi uma escolha, né? É uma escolha. E mesmo assim, os direitos da criança acabam sendo passados ou colocados de lado. E uma criança, mesmo sendo adotada, ela tem risco, né? Seja numa família de cunho Social. de social adotiva ou de uma criança que mora já com seus progenitores, certo? Certo. É porque, assim, todos nós estamos suscetíveis a erros na criação. A grande questão é que, quando o conselho ele é acionado, nós vamos de forma até preventiva, de trabalhar com essa família, de dar as mãos, de ver o que está acontecendo, né? Muito contrário do que é colocado, né? Que a sociedade acha que o conselho tutelar é o famoso homem do saco, lembra? Que põe a criança dentro do carro e leva embora. E definitivamente não é isso, são os companheiros da família. Então, quando acontece, por exemplo, vamos falar de uma suposição, uma família adotiva que está violando um direito. Nós vamos entender o que está acontecendo, porque às vezes é uma violação simples de se resolver. Por desconhecimento, às vezes? Ou por cultura. Então a gente vai e trabalha aquilo com aquela família. Ou, como já aconteceu, de nós pedirmos a destituição do poder familiar de uma família adotiva. Que é extremamente complicado, porque vai perder, então a criança vai perder a possibilidade de permanecer ali com os pais adotivos. Pela segunda vez. Isso é gravíssimo. Pela segunda vez ele perde a família. Existem muitos problemas. E daí entra talvez o seu papel de... Você acha que a sua formação como terapeuta familiar tem ajudado no exercício do seu trabalho como uma pessoa do Conselho Tutelar? Ah, sim. Porque o Conselho Tutelar ele é formado por pessoas da sociedade que que são especialistas na lei, mas elas têm formações diversas. E precisa ter experiência, né, comprovada com criança e adolescente. Então, nós temos ali pessoas da área da educação, pessoas da área do direito, pessoas da área de diversas áreas. Assistente social. Assistentes sociais, diversas áreas. E cada um ali contribui numa área muito específica dentro do grupo. Vocês trocam informações? Hoje em São José são quantos conselheiros? São José tem 3 conselhos compostos de 5 conselheiros cada, então nós somos 15 no total. Qual que é a grande questão? A lei ela obriga a atuação do conselho em colegiado. Isso é muito legal, porque enquanto colegiado nós trocamos informações e casos o tempo inteiro. Então, quando eu tenho uma dificuldade em alguma representação em alguma situação, eu chamo o meu colega da área do direito. Quando as pessoas têm um pouco mais de dificuldade em conciliação, por exemplo, em trazer um convencimento, vamos lá, eu tenho que fazer o abrigamento de um adolescente que o juiz determinou. Eu vou naquela casa, o adolescente não quer ir, a mãe não quer entregar. Alguém precisa convencer, porque a gente não pode pegar a força, arrastar. Não, é no convencimento. Aí geralmente entra eu, que já tenho um papel mais psicológico, de trabalhar essa conversa. Então, cada um com a sua ossada, mas todo mundo trabalhando junto. Entendi. Complicado, mas assim, eu tinha outra ideia, mesmo tão próximo de você, mas tinha outra ideia sobre até onde vai o Conselho Tutelar, quando a gente pensa em adoção. E a gente nota que poucos são os casos, e inclusive isso é muito bom, de que você precise
fazer a retirada definitiva de uma criança e essa ser encaminhada para adoção. A ideia é mesmo fazer o trabalho contrário, de tentar readequar a vida familiar e trazer a permanência dessa criança junto aos seus progenitores, certo? Isso. Mas aqueles casos onde isso se torna inviável, Extremos. essa criança estando... Aí minha última pergunta, talvez. Sendo inviável a permanência desta criança junto, ou precisando até haver um afastamento por um risco muito grande. Se essa criança é encaminhada para adoção, ela perde do nome dela ou do seu documento totalmente o vínculo com o seu progenitor e vai para uma adoção e vai receber um novo nome, um novo sobrenome? Como é que é isso? Sim. A família, ela não é obrigada a manter convívio com o progenitor, até porque em situações, na maioria das situações, há um risco. Risco, inclusive, de querer... A família, às vezes, vai requerer, olha, estar com ela, quero dinheiro, pode ter problemas assim. Exatamente. Ou, por exemplo, foi uma família violenta, né? Então, peraí, vamos separar as coisas. Afastado. Inclusive, a lista de adoção, ela é nacional. Então, o que isso sugere? Que a criança que está em adoção, por exemplo, no Amapá, ela pode ser adotada por alguém, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Então, isso pode ajudar com o afastamento, que às vezes é tão necessário. E ajudar com a fila. Então, você pode optar por fazer adoção só dentro do seu estado, por exemplo, ou você pode optar por adotar uma criança de qualquer uma das regiões. Então, assim, é muito difícil que aconteça. A criança, ela recebe uma nova identidade, um novo começo, um novo tudo. E é ali que ela vai estabelecer seus vínculos e não mais com a sua família de origem. A gente também, como último dado aqui, a gente não tem uma fila de espera tão grande quanto todo mundo espera ou acha que é para adoção. Mas a demora acontece e tem diversos motivos. Um deles, como vocês viram aqui no bate-papo, não tem a ver com ações do Conselho Tutelar, mas tem muitas vezes a ver com algumas imposições da família adotiva quanto ao perfil da criança. Isso, porque você tem um processo que precisa correr, né? Então, já para explicar aqui, né? Porque às vezes alguém que está ouvindo precisa dessa informação, eu quero adotar. Então, eu vou até a vara da infância do meu município, vou pegar lá as documentações que eu preciso entregar, papelada que eu preciso preencher, e é marcada uma entrevista social. É marcada uma entrevista, após essa entrevista você recebe um treinamento, então você entra nessa fila. Isso. Então, vai ter o aval de você pode ser uma família adotiva. Exatamente. Então, você tem um processo que precisa acontecer. Por quê? Porque nós precisamos saber se essa família está apta a receber. Essas crianças, geralmente, elas já passaram por uma situação de negligência, de violência, de alguma coisa. Ou de abandono. De abandono, e precisam de alguém que esteja apto. Então, existe um processo anterior a essa fila e depois o processo da fila. Esse processo anterior é com a vara da infância, mas o posterior, o tempo na qual você vai ficar na fila, depende da disponibilidade, depende das suas decisões também. Então, muitas vezes, no meio do processo, algumas pessoas mudam algumas coisinhas dentro daquela ficha de requerimento. Tá bom, eu vou aumentar a idade para até 7 anos. Não, tá bom, eu vou escolher um... Então, acaba que mudam, por quê? Vai participando dos grupos de adoção, vai participando de algumas coisas, vai percebendo que aquele sonho ideal, aquela situação, né? É igual gestação. Você não dá para estabelecer exatamente como vai vir o seu filho. Exato. Isso. E daí passa-se esse tempo de gestação da adoção, e daí vem então a possibilidade da adoção dessa criança. Isso. E daí com isso já ocorreu o amadurecimento por parte dos pais que estão por adotar.
Isso é extremamente importante. Mas a gente nota que a quantidade de crianças a serem adotadas não é tão grande, mas pelas imposições e pelo tempo, geralmente, de idade dessas crianças, há uma dificuldade de que todas elas sejam assistidas pela adoção. Isso, e sabe, Elton, é uma coisa que, um comentário aqui meu pessoal, né? A sociedade, ela também contribui para que algumas coisinhas, às vezes, não deem certo, né? Por exemplo, são mitos que a gente carrega, né? Mitos morais. Quando alguém, por exemplo, fica sabendo que fulana de tal que está gestante quer dar o seu filho, como que a sociedade enxerga essa mulher? Então, a sociedade, ela enxerga essa mulher como um monstro, né? Que não tem afeto algum, nem pelo seu filho. Como assim? Mas sem enxergar, às vezes, o entorno de uma situação de uma mulher como essa, que não tem condições, que se vê completamente sem condições de ter cuidado com aquele filho. E muitas vezes por condições financeiras. Diversas, né? Então, por exemplo, ela vive, a pessoa sabe que ela vive numa situação abusiva e que a criança vai sofrer, ou já teve 10 filhos, não tem como ter mais, né? Ou é usuário de droga crônico, sabe que não tem condições. Então, o que acontece? Quando essa pessoa ela recebe esses julgamentos da sociedade, muitas vezes ela acaba por assumir ao invés de entregar essa criança. E aí, ou acaba por optar por uma coisa que a gente acha pior ainda, que é optar por um aborto. E daí, então, a forma como enxergamos isso pode determinar, inclusive, que aquela pessoa faça uma opção totalmente errada. Sim, e quando essa pessoa ela decide entregar, dependendo da situação, uau, por favor, entregue, né? Uma família feliz vai receber uma criança que será bem cuidada. Quando ela opta por não entregar, mas ela não tem essa condição de cuidar, mas moralmente a família, a sociedade pressiona, por exemplo, ela vai parar no conselho tutelar um dia ou outro com situações graves, né, da qual vai precisar ser desenrolada. Então, existe sim uma moral, uma dificuldade, né, da sociedade entender determinados processos como trabalho infantil, pobreza, a entrega de uma criança, que quem está no dia a dia do trabalho enxerga com olhos completamente diferentes, né? Bom, uma mudança, inclusive, no meu pensamento agora, sobre o papel do conselho, cuidado com a adoção e a disponibilização, por exemplo, de crianças nos quais os pais podem fazer. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu acho extremamente importante a gente mudar o nosso pensamento até para que não aumente a chance dessa criança ter abuso, sofrimento após o nascimento. E isso Exato. pode ser propiciado se houver um entendimento de que o que aquela mãe agora deseja fazer é alguma coisa, uma busca de ajuda, né? E ela não precisa ser julgada por causa disso, né? Ela precisa ser assistida. Exato. Juliana, 50 minutos de bate-papo, foi um prazer demais estar com você. A gente se vê domingo em casa, lá na casa de mãe. É isso né? aí. Pra gente comer um pouquinho, quem sabe um arroz com piqui ou Comidinha qualquer outra mineira. coisa, comida mineira. Mas queria te agradecer demais por a gente bater um papo bem diferente sobre adoção e o papel do Conselho Tutelar. Eu que agradeço, estou sempre à disposição a hora que você precisar. Tá bom. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram e que nos ouviram aqui no DoutorCast. E logo mais a gente está de novo com vocês falando sobre temas importantes da nossa sociedade e da saúde.